terminação de ele traz essa herança de ter s, só que poxa, eu não posso fazer s se eu tenho z, né? Então aqui eu vou ficar só com, aqui eu só terei um s por conta disso, tá? Por conta disso. Todas as outras palavras são grafadas com cedilha. Projeção. Vem de projetir. Não tem, né? Projeção vem de projetar. Não é ter, de, ti, de, mi. Não é. Concepção vem do que? De consecutir? Consecução vem do que? Vem de conceber, não é ti. Isenção vem de isentir? Não. Então, todas as outras palavras são grafadas com cedilha. Quando eu tiver o som do s. Tirando as palavras, sem querer ser chato, né? Tirando as palavras que são derivadas de verbos com as terminações te, de, ti, de e mi. Beleza? Só que o português é chato. Então, nós temos aqui, da mesma forma que são 5 terminações, nós temos 5 exceções. Tá? 5 exceções. E essas exceções costumam cair. Tá? Principalmente na EA. O CFC às vezes ele não puxa tanto, mas costumam cair. Então pode ser que caia. 5 exceções. Tá? Vamos lá. Detenção a gente olha todo dia porque a gente lembra de detenção de praça, né? Todo boletim tem uma detenção de praça. Vocês são foda, né, cara? Ainda bem que com o cabo melhora um pouquinho, né? E o S1 também dá uma certa engrenadinha. Detenção sempre é concedida, né? Por quê? Qual seria o correto? O correto para detenção seria o quê? Qual grafia? Detenção vem de deter? Um S, perfeito. Mais não. Obtenção é concedida também. Contenção de despesas. Manutenção, ninguém que trabalha bem aí, não. Manutenção é concedida, são exceções. Retenção de impostos. Retenção de impostos. Estas são as 5 palavras que apresentam a tal da exceção, porque as terminações aqui são todas obter, né? São todas ter. A grafia natural, se a gente seguisse a regra, seria o quê? Somente um S, mas não é assim, porque isso aqui é uma exceção. Beleza? Usa aquele gota dourado, porque se cresce um pouco mais. Elas gostam assim, né? Até tinha conta bancária, né? Quanto maior, melhor. Que isso? Pô, eu estranhei, rapaz. Pô, eu fui numa boa aqui, cara. Pô, vai ser levado desse jogo. Não, a gente corta quase nada. Depois. Tá. Aí isso daqui é uma prova de nível D para oficiais da aeronáutica, tá? Que é o EOF. Para vocês verem que provas como o EOF também cobram esse tipo de coisa. Por quê? Porque derruba muito candidato. Tá? Então vamos analisar aqui. Trindade, tá chegando aqui? Eu vou te ajudar a ler. Tô sem óculos também. Expectativa, atenção, expectativa, tá. Preencha na conhecimento na tarefa correta. Outro detalhe que desde agora a gente vai começar a focar. Até porque eu perdi vaga por conta disso. Você estuda pra caramba, você sabe pra caramba, que não é o caso de alguns aqui que não estudam porra nenhuma, né? Aí você chega na prova preparado, então você sabe a questão, só que você tem que ver que essas palavras aqui, elas devem ser grifadas sempre. Sempre. Sabe por quê? Quando você está muito safo, que é o caso de alguns aqui, quando está logo, quase ninguém aqui está safo ainda. Você quer fazer rápido, porque você quer ganhar tempo na matemática, por exemplo. Então a tendência é, por exemplo, você não chegou a direito. Então, se estivesse errado, se fosse errado ali, a nossa natureza é identificar rápido a certa e já escrever, e já arriscar e passar. Eu perdi vaga na primeira prova dela por conta disso. E não é mentira, não, é verdade. Por conta de uma questão que eu sabia. Isso não pode acontecer.
desde já, grife sempre o que é correto, se é correto, se é incorreto. Grife, sério. Autopergunta, não. Grife, porque aquilo vai ficar mais claro na sua mente. Tá? A gente começa aqui com expectativa. O ex, o X, significa o quê? O ex-marido, ex-mulher, significa coisa. O ex ele tem essa carga de significado, é o prefixo. Então, expectativa é o quê? É você ficar naquela ansiedade antes. Então, ex é X. Nesses casos, se o ex não tiver essa ideia de prefixo, vai ser com S. Vai ser com S. Ex sempre indica a questão do passado, né? A questão de é um prefixo que indica coisa passada. Então, aqui a gente já elimina a D. Nós já eliminamos também a A. Ali, ó, mas a expectativa é de que ocorra uma nova enchente. Não é expectativa de futuro? Não. Uma nova enchente? Não, isso é pegadinha. É pegadinha por quê? Hoje, o que está acontecendo nesses casos aí? Eu, meu mano Robson, a gente mora na favela lá, né? O que acontece? A gente está nessa ansiedade. Antes de acontecer, eu estou pensando nisso. Eu estou na expectativa daquele acontecimento. Né? Eu estou na expectativa antes de que ele vai ocorrer. Eu fico nessa expectativa. Então, por isso que é com X. Vem de coisa anterior. Tá? Então, aqui eu já tenho no mínimo 50% de ansiedade. Só que a gente tem uma palavra atenção aqui. Que vem do quê? Tem dele, né? Ou se eu não me lembro, já tem um N aqui e um som de S. Tem um N e um som de S. Aí você vai pensar o seguinte, caramba, tem um N do nariz do Thiago. E nariz tem nariz, termina com S. Nariz. Nariz. O que está errado aqui? Cedilha. Resposta certa. A B. Eu não preciso nem saber a flagelada. Por quê? Porque flagelada cai naquela régua de palavras que são palavras pau no cu. Por que palavras pau no cu? Porque são palavras que têm origens distintas. Origem indígena, origem. Então são palavras que você tem que identificar no momento da cagada. Você está cagando, você tem que ler, porque. Só que eu vou falar o seguinte para vocês. Muito mundo chega em fotografia e fala, puta que eu parei, eu vou perder uma questão. Não. Você vai usar tudo que a gente está conversando aqui para eliminar alternativas. Porque o candidato não é aquele que sabe tudo. O bom candidato é aquele que consegue eliminar coisas e consegue conceber, consegue fazer a concepção daqueles conteúdos que ele tem segurança. Então, se você abraça estes conteúdos do TDDGMIR, do Shakespeare, abraça esses conteúdos e usa esses conteúdos para eliminar outras questões. Isso que eu falei agora do ex, lembre-se disso. Né? Por exemplo, esse espectador é um ex, é um espectador que foi antes? É um espectador que está. Não, então o espectador não pode ser com X. Né? Beleza. Ô Thiago, Oi! se você colocasse o flagelado na frente, aí me incomodava mais um pouco, eu acho. Incomodar um pouco mais, só que é o que acontece. O que acontece? Também você para cá. O que acontece? A gente vai trabalhar bastante, principalmente quando a gente for corrigir o simulado, porque o simulado é aplicado na outra aula, a gente corrige o simulado em aula. Claro que as questões que trouxeram algum tipo de dúvida. A gente fala muito sobre técnica de resolver questões. Então a gente já pode começar a falar sobre isso. Apareceu uma palavra que você não sabe, pula. Não fique se incomodando com a palavra. Vai para outra. Não sabe, pula. Não sabe, fodeu. Aí chora. Aí, meu filho, abraça o capeta. Entendeu? Vá buscando, porque uma delas eu tenho certeza que você vai saber que a gente vai ter isso na aula. Uma delas vai ter isso na aula, pode ter certeza. Por quê? Porque eu tenho bola de cristal? Não, porque eu pego as palavras que consumam cair na bola. Sabe que tem palavras que você não consegue encaixar regra nenhuma lá. Exatamente, porque é por conta das origens da própria língua portuguesa. Que viagem. Então você tem várias origens. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que abraçar aquilo que a gente consegue. E o resto. E não é chutar, é por eliminação. Claro que se você começar a ler mais e ler essas palavras, você pode dar a sorte de se lembrar da palavra que você leu. Aí beleza. Ou, se você fizer bastante exercício, e eu vou passar uma lista nova para vocês, exercício também, separado por tópicos, principalmente os tarados de plantão. Eu sei que muita gente não faz isso, mas muita gente faz isso, então eu tenho que focar nesse caso que faz exercício. Vocês vão ver que, com a repetição dos exercícios, vocês vão ver que algumas palavras começam a se repetir. Com essa repetição da resolução, vocês acabam assimilando que aquela palavra não é com J, é com G. Tigela, por exemplo, sabe como tigela é com G ou J? Tem outra situação ali que a gente viu aquela ali
que a palavra, na regra, ela está escrita com uma grafia. E no substantivo próprio ela vem de outro jeito. Com a maisena ali que mata o cara. Eu, se eu estivesse na prova, eu estava maisena com Z. Só que daí você sabe a regra. Hoje você sabe a regra do ditongo. Hoje que eu sei. Isso. Que bom que o cara que está lá fora não sabe. Tá bom. A tensão que você diz é a tensão de energia, né? Tomada. Tensão de linha, se tiver. Não vem de entender, não tem tensão. Tensão não vem de verbo também. Não vem de. O que essas palavras que a gente está falando são palavras que vêm de verbos, não? São palavras, perdão, com ter, com tensão. Não, esqueça o que eu falei. Essa palavra não tem uma palavra original que tenha essas terminações. Ter, ti, não tem. Tanto é que não vem de entender, não é isso. Ela é uma palavra primitiva, na verdade, não é uma palavra derivada. A palavra primitiva vai ter essa carga dela, né? Tensionar, tensão, todas elas vão ser construídas em cima daquela. Uma boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Né? Boa pergunta mesmo. Tensão é conseguir. Tensão. Pera lá. Tá certo. Os porquês. Às vezes dá os brancos. Os porquês. Quem tem dificuldade com o uso dos porquês? Por que isso causa do uso dos porquês? Porque os porquês costumam cair bastante. Não sabe. Embora faça umas 3 provas, mais ou menos, que a gente não tem porquês com incidência. Então, vamos lá. Detalhe muito importante. Muito professor quer ensinar porquê dizendo que porquê é o separado junto. Errado. Isso não existe. Não existe porquê separado junto. Isso é errado. O que existe é o quê? Existe isso aqui. Existe o quê? Existem uma e 2 classes de palavras distintas. Eu tenho 2 palavras, eu não tenho um porquê juntos, não. Eu tenho 2 palavras, isso aqui é uma preposição. Nós vamos relembrar que é uma preposição. Isso daqui, normalmente, é um pronome. Ou seja, é uma outra classe de palavra. Pode ser pronome, mas normalmente é um pronome. Então, a primeira diferenciação é essa. Se eu tenho um porquê que na verdade é composto por 2 palavras, como que eu vou querer juntar 2 palavras que são distintas, de classes distintas? Por exemplo, por que você não veio? Por qual motivo você não veio? Claro que tem os bizus que eu vou falar na sequência, mas o principal é identificar que, olhando para aquela palavra porquê, para aquele porquê, aquela palavra porquê, você tem que saber, poxa, eu estou diante de 2 palavras no um. Tá? Aí eu venho e respondo. Não vim. Não vim. Por que não? Quis. Não vim por qual não quis. Não vim, pois. Se o pois é uma única palavra, por que vou separar essa palavra? Não, o porquê tem que ser uma palavra só. O porquê tem que ser uma única palavra. E aqui eu tenho que ter 2 palavras. Porque eu posso trocar por qual? Tá? Por qual motivo? Beleza? Aí é o seguinte. Por que isso aqui? Por quê? Aí você está caminhando, não sei por que Deus espirrou para cima, foi coisa para cima, que espirrou para cima, porque bateu. Você bateu, espirrou para cima. Está separado? É separado, porque é por qual? Bateu, espirrou para cima.
que tem que ter aqui então? Acento. Separado com acento. Não é separado, são duas palavras. Sendo que o que eu vou acentuar porque ele bateu. Aqui. É uma coisa assim. Bateu. Aí você pensa assim, tá, e se eu tiver essa construção aqui? Veio. Porque está caminhando, porque que aconteceu? Porque tropeçou. Tropeçou. A mesma coisa. Então esse porquê que é como? Tropeçou, cara. Tropeçou. Voa as coisas da mão do tal do porquezinho. Aí o porquezinho está andando com o livro voa, o livro voa, o livro ficou aberto e o livro ficou aqui em cima. Beleza? Ninguém está analisando hoje, eu gosto. Vocês estão muito sérios, vocês estão muito sisudos hoje. Vocês estão muito surumbáticos hoje. Vamos lá. Beleza, é isso. Aí sobram alguns porquês. Só que o porquê dito como separado, a gente já sabe. A gente já sabe. Aí tem o recurso dos fracos. Qual é o recurso dos fracos? E pergunta sempre separado. Recurso dos fracos. Porque cai uma coisa que não tem uma pergunta direta, aí o fraco vai fazer o quê? Vai errar. Porque o fraco está estudando com o bizu e o professor é fraco. Né? Então não. Aí se você quiser acrescentar um bizu, para te ajudar a lembrar, em pergunta sempre separado. E em resposta, junto. Por quê? Porque aquele porquê vai ser um simples pois, vai ser uma única palavra. Né? E esta palavra, olha só que interessante. Aí você vai olhar o seguinte, isso aqui é uma única palavra, não só porque eu posso trocar por pois, mas porque ela é o quê? Que classe é essa, sabe? Para que serve essa classe aqui? Ela serve para ligar o quê? Ela serve para ligar. Ela serve para ligar dois blocos, cara. Dois blocos. Essa classe ela é chamada de coletivo também. Essa classe faz o quê? Faz a junção. Qual é o nome dessa classe de palavra? Conjunção. 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 Aí você vai pensar no seguinte, tá, Thiago, que é aquela história do separado e junto? Não tem história de separado e junto, tem história do quê? Que aqui eu tenho uma única classe de palavra chamada conjunção. E ela é uma única palavra. Tá? Beleza? É uma única palavra. E esta palavra é classificada naturalmente como conjunção. Agora, quando você faz isso daqui, vou usar aqui, mais fácil. Cadê você? Quando você faz isso daqui, borracha. Quando você faz isso daqui, dessa forma aqui, que eu mostrei para vocês, aí você nota que tem uma certa diferenciação. Por exemplo, aqui que eu coloquei, né? Vou. O que eu tenho que pensar? Este porquê vai ser composto por duas palavras? A primeira pergunta é essa. Não. São tantos porquês. Aí você pensa assim, esse porquê, ele está funcionando como ele é. Ele nasceu para quê? Nasceu para ser conjunção, para juntar. Aqui está juntando alguma coisa? Ele não está juntando informações. São tantos... Não, ele não está juntando são tantos com que... Não, ele não está juntando. Ele está com outra função. Eu troquei a função dele. Eu troquei a natureza dele. Se eu troquei a natureza dele, eu tenho que mostrar para você, leitor. Para você, leitor. Para você, leitor. Que? Para você, leitor.
para você, leitor, o que eu tenho que mostrar para ele? Para você, leitor? Que tem alguma coisa diferente nele. Eu tenho que mostrar que tem alguma coisa diferente. Como mostrar que tem alguma coisa diferente nele? Fazendo isso aqui. Ó, tem vários chinesinhos caminhando, os chinesinhos anões. Aqui. Tem um aqui, tem um ali e tem um aqui. O chinesinho está caminhando. Aí você faz o quê? Eu quero saber qual é o meu chinesinho, porque eu comprei um chinesinho no mercado negro. Eu pego e coloco o chapeuzinho e o chinesinho vai ficar andando com o chapeuzinho dele. Aí você vai saber que é um chinesinho que é diferente. Então, para você saber que essa classe não está juntando orações, porque a conjunção faz o quê? Junta orações. Quer é uma oração, eu quero, eu vou é outra oração. Perdeu a característica de conjunção, aquele som aqui mesmo. Substantivo? Hã? Substantivo? Se tornou um substantivo. O que é um substantivo? Aquilo que dá nome a alguma coisa. Eu estou dando nome a uma coisa. Aquele porquê, este porquê. Aí, poxa, eu estou em dúvida se é um adjetivo, se é um substantivo. Tá girado de pé, cara. Não, tô pensando no chinesinho. Cara, vocês já foram em algum, ou já viram algum enterro de anão? Anão não morre, velho. Falaram, você já teve no diário. Bilheteiro. Velho, anão não morre. Outra coisa, já viram algum filhote de pombo caminhando no centro? O pombo já nasce grande, cara. Tá, vamos lá. Este porquê aqui é um substantivo. Nossa ideia. Bom, não existe, cara. Não existe. Se um dia tiver em termos de um filhote de pombo pousado em cima do caixão, pode dizer, é o fim do mundo. Acabou. Pode mandar matar todo mundo, que acabou o mundo. Por quê? Eu estou com dificuldade de identificar que isso aqui é um substantivo. Todo substantivo vai ser antecedido e pode ser antecedido por artigo. Coloquei o na frente de um substantivo. É um substantivo. Ou porque a mulher, os cachorros, viver é um verbo. Viver é um verbo. Se eu coloco o viver, vira um substantivo. O artigo, isso aqui é um artigo. O artigo é uma vara mágica. Varinha, vara, varinha. Já chega o que, né? Varinha. Mágica. O artigo, eu coloco ele na frente de qualquer coisa no universo, nas galáxias, vegetarianas, os mundos diversos de Chapolin Colorado. Este mundo diverso de Chapolin Colorado vai virar um substantivo. O artigo, antes de qualquer palavra do universo das palavras brasileiras e americanas do sul do Brasil do mundo, vai tornar o quê? Essa palavra substantivo. O mesmo acontece com o porquê. Coloquei um determinante, um artigo na frente do porquê, ele vai virar um substantivo, virou um substantivo, deixou de ser conjunção, vou ter que chamar atenção para ele, que ele não era mais uma conjunção. Ele passou a ser outra frase, temporária. Tá? É isso aqui. Beleza? É isso daí. Aqui eu tenho os dos porquês e charge. Charge é um gênero textual que vocês vão se deparar na IA. E aí traz coisinhas mais complexas. Mas charge. A gente tem os dos porquês aqui. Na primeira charge tem dois usos dos porquês. Algum uso errado do porquê? Ah, eu não estou enxergando. Vem pra frente então já. Está enxergando? Quem é? Bom, ali em cima. Vagalume, por que você está chorando? Tá certo? Por qual motivo? Aí depois ele vem, porque queria ser forte como você. Tá certo? Que vai dar uma palavra. E se eu tirasse isso daqui e substituísse por um porquê? Que porquê seria? Deus nos fez diferentes porque passemos nossos talentos para fazer. Você pode trocar por quê? Qual seria o porquê? Separado sem acento? Separado sem acento. Porque vão ser duas palavras. Palavras. Para quê? Por quê? Ele não vai responder. Deus nos fez diferente por quê? Deus nos fez diferentes, não é a resposta.
para que, com a finalidade de você ter mais de uma palavra, então porquê vão ser duas palavras. Beleza? Porque é para quê? Porque tem essa construção de duas palavras. Em pergunta, sempre separado, né? Isso apareceu a pergunta separada. No início, no meio da frase, também separado, só que sem acento. Aí no final da frase, ou em pausa, que não precisa nem ser forte. Uma pausa simples. Né? Pausa forte, ele trava. Pausa simples, ele tropeça. Os dois não vão nas coisas assim. Qualquer acentuação, dá pra. Oi? Qualquer acentuação. Como assim? Tipo, pausa. Pegou em acento ou vírgula, esse tipo de coisa. Pausa. Pausa Acentuação você não, vira, ponto e vírgula, interrogação. Acentuação não, desculpa, pontuação. Isso. Qualquer pontuação. Qualquer pontuação. Valeu. Qualquer pausa. Qualquer interrupção. No andar da carruagem. Ela caiu porque correu demais, tá certo. Porque é igual a coisa, junto sempre certo. É uma palavra só. Quando o porquê aparece, esse porquê tá certo. Já, ainda mais porque tem um artigo aqui na frente. Né? Apareceu o artigo, você substantivou. Porque quando for substantivo, junto e com acento para diferenciá-lo do porquê e conjunção. O porquê, os porquês, aquele porquê, o porquê, nossos porquês. Beleza? Porque é igual pelo qual vai ser separado. Porque eu tenho aí a semelhança de duas palavras. Esse A com H e A sem H. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Você tem um A aqui. Você tem um A aqui. Eu sou A, tá? A. Aí você quer indicar passado, você encaixa o H atrás para indicar passado. Esse H aqui lembra o quê? Meu passado. Por quê? Isso aqui é uma pequena cadeia. Eu fui preso 2 anos e meio, né? Passado. Agora o ACH, o que ocorre? Brincadeira, viu tudo? O H, se eu retiro o H, eu estou falando fala um pouco, cara. Tá muito sisudo, cara. Fala do quê? Se eu tirar o H. Se o H é passado, fala do quê? Presente. E claro, isso aqui é um verbo, né? É um verbo, também tem essa. Isso aqui é uma preposição. Também tem essa distinção. Mas o recurso didático é esse. Questão também de uma prova para oficiais. Qual a resposta? Qual a resposta? Tá batendo bem você, cara. Você tá meio quadro todo de novo. Vai sair esse batendo todo aí com convulsão. Deve ter mil, né? Letra B? Letra B. Demoraram demais. Essa questão vai perder no máximo 15 segundos. Porque você vai ter outras que você vai ter que ter mais tempo. Não sei que nós. É. Não, é tipo, tu vê, Thiago, tu analisa a B, né? Tu vê, a B tá errado. Mas tu tem a curiosidade de analisar a C. Claro. Não, eu tô brincando. Tem que fazer isso mesmo. E outra, natural aí é o quê? O cara que já queria achar certa, não é isso. Grifem as palavras-chave ou grifem as palavras-chaves. Grifem as palavras-chave ou grifem as palavras-chaves. Os dois plurais são possíveis. Por quê? Porque aqui eu tenho que a incorreção. Vou grifar essa palavra aqui. Vou grifar essa palavra aqui. Eu vou grifar essa palavra aqui. Eu vou grifar essa palavra aqui. Para que a gente não corra no erro. É a B, é uma questão fácil, muita gente perde por ansiedade. Ele vai ver isso aqui está certo, isso aqui está certo. Ah, não, essa aqui é certa. Essa aqui é certa. Porque olha só que interessante, já vê que essa aqui é certa e está errada. Ah, isso é uma pergunta certa, que é certa uma outra questão. Toma cuidado. Né? De há muito. É passado.
há muito não haver, é passado. Cobrando sua visita há um mês, faz um mês, passado também. O onde e o aonde. Simples, né? Se confundem o onde e o aonde? Trindade. Onde e aonde? Trindade? Ô, tô rico. Tá bem? Onde é o lugar. E o aonde, onde vai. Onde é parado, É isso? eu acho. Basicamente isso. É sem movimento, onde. Eu sempre escrevi uma coisa sobre essa porcaria. Onde deixei a carteira. Né? É parada, né? E aonde é Seguinte, a palavra, outro detalhe importante. Não é ficar pegando bisu do que é o onde ou não. O primeiro detalhe é isso daqui. O onde, o que ele é? Ele é uma única palavra. Ele é uma palavra. Ele é uma palavra, palavra é uma palavra, é uma palavra. Uma palavra. Ele é uma palavra. A gramática, por evolução fez o quê? Em algumas construções fez com que essa palavra adquirisse uma outra palavra, que é esse A aqui, que é chamado de preposição. Chamado de preposição. Tá? Só que a gente tem que observar o seguinte, que esta bendita palavra, ela é uma palavra que não surge do nada, do além. Ela não é um fantasma, ela não é um bicho que... Não. Já que eu tenho a preposição, eu tenho que ter, por exemplo, um verbo que é a peça. Por exemplo, eu vou. Quem vai, vai. Ah, então a preposição ela só existe numa oração. Ela só existe numa oração se eu tiver uma palavra que é a peça. Que é a peça. Só que eu quero usar a palavra onde para indicar esse lugar. Então, o que eu vou fazer? O verbo é de ação, o verbo pediu a preposição a, eu vou fazer simplesmente valer aquilo que a gramática fez ao longo dos anos, que foi o quê? Que foi a junção do a mais o onde. Então, aqui eu vou ter vou aonde? Vou aonde? Tá? O A, ele não é só o A de amor, do B de baixinho, C de coração, e o D de dedinho, e o E de escola, o F de feijão. Não. O A é um A do quê? É um A de ação também. O A, ele vai ser requisitado por verbos que denotam ação. Beleza? Agora é o seguinte. Se não há este tipo de verbo que indica essa ação, o que vai ocorrer? Eu não vou ter a preposição. Moro é um verbo que não indica ação, a não ser que eu estou morando aqui. Estou morando. Estou morando, né? Se não indica ação, não pegue a preposição lá. Esse verbo pede a preposição em. E não indicação. Não tem o a, não vai ter o a aqui na frente, não vai existir o onde. É isso. Beleza? É isso. É essa a diferença do onde e do aonde. Ou diga onde você vai, eu vou varrendo. Ou diga, eu vou varrendo, Ô menininho, eu sou seu fã. Ô menino. Então esse onde está certo? Tá certo, né? Se liga, hein, cara. Tô vendo, hein?
Estou te explicando. Tá? Você acha que eu não estou sabendo? Beleza? Indicando lugar onde. Lugar é estático, estaticidade. Não há movimento. Onde está aquela caixa? E não aonde está aquela caixa. Agora você vê a música do Cidade Negra, né? Canta pra mim, vai, Henrique. 1, 2, 3, vai! 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 Aonde você mora? O que está errado aqui? Nada errado, né? Tudo errado. Então, seus. Não vou xingar aqui. Não tem nada errado. Claro que tem. Claro que não. Vai ter que ir num O lugar. verbo morar não pede preposição. Onde você mora, aonde você foi morar. É isso. Está errado? O Toregarito escreveu errado. Pode, velho. Não, mas música pode, não pode? Tem a tal da licença poética. Né? Isso está errado, graficamente errado. Tá? E o apagar também. Você tem a música do. Aquela musicazinha do Raul Seixas com o Paulo Coelho. Fora maconha. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 atrás. O que está errado? E não tenho nada nesse mundo. Se o verbo já é, tipo, indicando passado, vira uma redundância. Claro, eu nasci. Vocês vão estudar o pronome. Obrigado. Eu nasci há 10 anos. Né? Atrás é uma repetição redundante, porque o A já indica passado. Beleza? Só para elucidar o A também. E não é ACH, né? Todo mundo sabe, né? Mal com U e mal com L, pelo amor de Deus, tem que saber isso daí, isso é obrigação. Né? Mas se não colocar essa frase. Mal educado, mal educado. Vai tá. Mal educado. Mal educado com L, né? É com. Mal educado com U. Não, Bem educado. Lobo mal. Lobo mal. Com Esse aqui você sabe também, com certeza. Sim. Né? Ratificar e retificar. Né? Ninguém vai retificar o motor do carro. Né? Aliás, ninguém vai ratificar o motor do carro. Uso de mas e mas. Quais são os empregos? Você sabe? mas acentuado eu nunca vi, cara. Pai, me apresenta bem. Bem fácil. Deixa mesmo. Bem fácil. Esse mas aqui. Vai embora, cara. Não deu mesmo. Não, tem mais né? Não te magoei não, né, cara? Se ficar magoado, você me fala, cara. Deixa eu ver por dentro. Vai render. É a vida do celular. É a vida do celular. Mas é o nome da X, mas é tipo. Na advertência, eu acho que eu. Sei lá. Não. Ou vai no jogo. É muito simples. Esse mas aqui é uma conjunção. Ah, tá. É o. Por quê? É o mas, né? Mas. Tipo, porque com acento junto. É. Tipo, pode. Ele contraria a ideia. Isso, ideia contrária. Estudei muito, vírgula, mas Pequenininho, tá ligado? não Fala um tanto também. não me classifiquei, né? Porque passar quase todo mundo passa. Mas que projeto. Esse mas aqui é um mas sem acento, por quê? Por que sem acento? Por quê? Ele é tônico, sei lá. Já foi o seguinte. São pessoas extremamente mas. Por quê? Agora sim a gente pode fazer essa diferenciação entre os dois mas. Ah, tá. Goró de mamãe, não.
O mas, esse mas é acentuado por quê? A gente identificou essa regra de acentuação na última aula. Imagina que há 2 meses. Vocês não estão se lembrando qual é essa regra aqui. Qual é essa regra? Presta atenção. Monossílabo tônico terminado com A. Monossílabo tônico. Terminado com A. Porque o átono, mas, não é mas. O átono não é acentuado. Muito bom. E o que sobra esse mais aqui? É adição. É adição. Sim, Adição. coma mais, meu filho. É uma coordenada. Adição. Aqui eu não tenho acento porque não tem um motivo para ter acento. Porque eu tenho um estômago ainda. Uma monossílaba terminada em is não tem acento. O que está errado aqui então?